Olá! É uma grande alegria receber você aqui na nossa super aula do Guia Diagnóstico para Alfabetização. E aí, se você é papai, se você é mamãe, se você é tio, tia, dindo, se você é uma pessoa que se envolve com a alfabetização de uma criança, você está passando aí por esse processo, mas se você não tem formação na área e fica perdido sem saber qual a melhor forma de ajudar, por onde começar? Especificamente, o que aquela criança já sabe e o que ela ainda precisa aprender. Para isso foi criado, então, o Guia Diagnóstico de Alfabetização. Eu sou Andréa Voure, sou professora, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia, em neurometria, em educação inclusiva. Eu tenho uma jornada aí de mais de 28 anos em educação, tanto em atendimento na escola como atendimento clínico. E durante essa jornada, boa parte dela aí com a alfabetização, eu fui refinando a forma de ensinar, que hoje se diferencia muito das formas tradicionais que as escolas usam. Então, eu criei a metodologia quântica de alfabetização. E o que a metodologia quântica tem de diferente das demais metodologias? A proposta da metodologia quântica é olhar para essa criança integral, com tudo que a gente tem de novo, de conhecimento, dos conhecimentos mais recentes. Então, contribuições da neurociência, da neurolinguística, contribuições da educação sistêmica, da física quântica. Então, toda essa nova abordagem dentro de uma metodologia para ensinar a ler e a escrever com significado, com valor, com alegria, com desejo. Bom, mas este material que você está recebendo aqui agora é só um pedacinho do curso de metodologia quântica de alfabetização. Aqui nós vamos focar especificamente nas etapas que a criança passa para se alfabetizar. Então, eu vou descrever para vocês, ou trazer para vocês um passo a passo para você observar em qual etapa essa criança está e aonde ela vai precisar especificamente da sua mediação. Assim, a gente acelera o processo. Porque se a gente olha tudo e não sabe o que fazer, a gente vai demandar muito mais tempo. Mas se a gente sabe especificamente o que aquela criança precisa, a gente acelera muito o processo. Então, esse guia foi feito especialmente para papais, para mamães, para pessoas que estejam envolvidas aí nesse processo de alfabetização, mas serve também para os profissionais em educação, para psicopedagogos, professores, fonoaudiólogos, ok? Então, vamos lá. Então, o que é um diagnóstico? O diagnóstico, se a gente for pensar a nível aí da medicina, a gente logo vai pensar em doença, em algo que vai definir um quadro patológico, né? Mas quando a gente fala em diagnóstico na educação, nós estamos nos remetendo ao processo, a identificar em que estágio do processo está aquela criança. Então, o diagnóstico nada mais é que um mapa. Você vai olhar, vai analisar etapa por etapa e vai identificar aonde que aquela criança se encontra. Para quê? Para poder direcionar a sua ação pedagógica, para direcionar as intervenções que você vai ter com o seu filho. Junto com esse vídeo, você está recebendo um material em PDF do guia, explicando todos esses passos que nós vamos conversar aqui. E dentro do guia vai ter um formulário com 11 questões. Ao lado dessas questões você vai ter lá o campo não, em processo e sim. E você vai fazer atividades com a criança, essas 11 atividades, vai observar o desempenho dela e vai marcar se aquela criança não tem aquela habilidade ainda, se ela está em processo, ela faz, mas não tem segurança, ela faz certo, faz errado, ou se ela já faz aquilo ali com segurança, com autonomia, sem precisar muito da interferência de um adulto. Você vai marcar e vai pontuar cada uma dessas questões, tá ok? Vamos lá para a questão número 1. Reconhece as letras do alfabeto
quando outra pessoa nomeia a letra com referencial? Bom, deixa eu esclarecer isso aqui. Quando a criança vai aprender a escrever, o primeiro contato dela é com as letras, né? Então aqui você vai observar se ela já conhece as letras do alfabeto. Só que não basta reconhecer as letras do alfabeto, nós vamos refinar mais e ver especificamente, porque tem crianças que estão bem no comecinho e tem crianças que estão mais na frente, né? Então, essa criança, ela precisa de um referencial. Essa letra precisa de um significado para ela. Por exemplo, ela sabe que aquela letra lá é a letra da mamãe. Ela sabe que o R é do nome do irmãozinho. Então, ela conhece as letras quando você dá um suporte, um referencial para ela. E aí você marca sim, não ou em processo, tá? A segunda questão, também sobre o conhecimento das letras, você vai ver se ela já identifica as letras sem referencial nenhum. Se ela já sabe chegar e identificar a letrinha. Como você pode fazer isso? Você pode pegar aquelas letrinhas de EVA, né? Móveis. Se você não tiver essas letrinhas, faz as letrinhas em pedaços de papel ou escreve o alfabeto em uma folha. E aí você vai falar a letra e ela vai te mostrar a letra. Só que aí você vai falar só o nome da letra, sem dar nenhuma dica. Você não vai dizer o R do rato, o S do sapo, não. Você vai simplesmente dizer o nome da letra, tá? E pedir para ela marcar. E aí você tem as suas anotaçõezinhas para você ter uma noção de quantas ela acertou, de quantas ela errou. Então, se ela acertou a grande maioria, se ela acertou 20 letras, a partir de 20 letras, você já pode considerar que essa criança reconhece as letras do alfabeto. Então, você pode ir lá na sua tabelinha e marcar sim. Mas, se você fez a avaliação e ela ficou insegura, às vezes trocou as letras, soube algumas, não soube outras, em processo. E se você falou as letrinhas e ela realmente quase não identificou nenhuma, então ela ainda não adquiriu essa competência. Já na questão número 3, você vai ver se ela mesmo fala a letra. Nas duas anteriores, você disse a letra e ela te mostrou, certo? Agora você vai simplesmente entregar as letras para ela e pedir que ela nomeie, que ela fale para você quais são aquelas letras. Se a criança já faz isso, se você já sabe que ela conhece as letras, ok, você não precisa passar por todo esse processo. Então você já vai lá e marca que ela sim, ela já conhece as letras do alfabeto. E aí o número 4, escreve as letras copiando um modelo. É diferente, gente, ler de escrever. Então essa criança pode conhecer as letras visualmente, mas na hora de traçar, ela ainda não está traçando corretamente. E para ela traçar essa letra, para ela escrever essa letra, não precisa ser aquela letra cursiva, aquela letra redondinha que a gente faz em caderno de caligrafia, não, tá? Você vai ver se ela consegue escrever essa letra em caixa alta. Então você primeiro vai mostrar a letra para ela. Mostra a letra, ela olha a letra e escreve. Aí você vai ver se ela consegue traçar. Em outro momento, que é a questão número 5, você vai fazer similar, só que você não vai mais apresentar a letra para a criança, você não vai dar mais nenhum modelo. Você vai pedir para ela, escreve, por favor, as letrinhas que você já sabe. Dá uma folha branca e deixa ela escrever. Provavelmente ela vai esquecer algumas. Se ela esquecer, você complementa. Faltou a letra N, coloca o N. Coloca a letra R, vai complementando. Não tem que ser na ordem do alfabeto. Mas é só para verificar se ela já conhece, então, todas as letras. Ok, então essa primeira etapa foi... Primeiro nós vimos se ela identifica a letra, se ela consegue olhar e saber que letra é, e se ela escreve as letras do alfabeto. Ok. Essa etapa tá tudo bem, André, meu filho já lê e já escreve as letrinhas. Ótimo. Se não, o que eu vou fazer? Bom, aí você vai estimular essa criança a conhecer as letras. Como que você faz isso? Com brincadeiras. Com brincadeiras é a melhor forma, tá?
E aí você pode brincar de bingo, crianças amam bingo. Você escreve o seu nome, o nome dela, em uma tira de papel e deixa essas letrinhas dentro de um saquinho para você sortear. E aí a cada letrinha que você vai sorteando, cada um vai marcar na sua cartela os pontos. Esse é o bingo de letras. E aí você pode fazer com diversos nomes, nome das famílias, nome dos amigos da escola, nome de brinquedos, nome de coisas que ela gosta de comer. Se você fizer isso com regularidade, ela rapidamente vai aprender o nome das letras. E nessa atividade você já pode aproveitar para ir trabalhando o fonema. O nome da letra é uma coisa, o fonema é outra. O fonema é aquele sonzinho que cada letra tem, né? Então, por exemplo, o M é Então você pode, na hora que estiver brincando de bingo, tirou a letrinha M, olha, aqui é a letra M, o M de mamãe, mamãe. Estica o som da letra, para ela começar a desenvolver, então, a consciência fonológica do fonema, tá? Ainda não é o momento de explorar isso, você só vai dar uma realçada na hora que estiver brincando de bingo, mas dentro lá da nossa metodologia de alfabetização, a hora de trabalhar a consciência fonológica específica aí do fonema tem um momento certo e vai depender também do nível de desenvolvimento do seu filho, tá? Mas enquanto isso você vai estimulando. Ok, vamos para frente. Depois que você viu a questão das letras, você vai observar a questão das palavras. É diferente letra de palavra, só que na cabecinha da criança não tem essa diferença, é tudo uma coisa só, letra e palavra é tudo uma coisa só. Então, quando ela convive com palavras, ela vai começar a perceber que aquele conjuntinho de letras está nomeando alguma coisa, é um nome, né? Então, agora nós vamos ver como é que ela se relaciona com as palavras. Porque tem criança que, bem no comecinho, ela não entende que tem uma ordem ali, que começa da esquerda para a direita, que se eu mudar alguma letrinha de posição, aquilo ali não fica mais escrito aquilo que eu queria escrever. Então, todas essas questões são elaborações, são hipóteses que a criança vai colocando de compreensão do sistema de escrita. Então, a partir de agora a gente vai perceber, primeiro, o nome mais significativo, a palavra mais significativa para a criança é o próprio nome. Então, nós vamos observar. Ele já escreve o próprio nome? Dá um papel e pede para ele escrever. E aí você vê se ele escreve corretamente, se ele troca letra de lugar, se ele escreve faltando letras. Mas se ele já sabe escrever o nome dele direitinho, você marca lá na tabelinha do sim. Se ele ainda oscila em processo, e se não, ele ainda não traça, André, ele não escreve o nome dele, então você vai marcar não. Você vai observar o nome de duas formas. Aqui na questão número 7, você vai ver se ele consegue escrever copiando. Porque mesmo copiando, a criança que não sabe que precisa respeitar a ordem, ela vai copiar aleatoriamente. Então, primeiro você observa se ele consegue fazer o nome copiando. Em outro momento, você observa se ele sabe fazer o nome dele sem copiar. Se você já sabe que o seu filho escreve o nome dele, então você não precisa passar por essa etapa, tá? Esse diagnóstico ele vai incluir todos os níveis, desde aquela criança que está bem no comecinho até aquela criança que já está um pouco mais avançada. Então você faz aí a investigação daquilo que você perceber que é mais necessário, tá bom? E a questão número 9 é sobre os níveis psicogenéticos. E aí nós vamos precisar pensar um pouquinho sobre esses níveis. O que isso significa? Os níveis psicogenéticos é o que as crianças pensam sobre a escrita e sobre a leitura na hora que elas estão aprendendo. E isso, gente, é geral. Todos nós que fomos alfabetizados passamos por esse processo. É incrível, né? A gente passa, pensa, elabora
praticamente as mesmas questões a respeito de ler e de escrever. Então, se uma pessoa que se tornou um adulto e não teve possibilidade de aprender enquanto era criança, ele vai elaborar hipóteses igual uma criança de 4 anos de idade. Mas ele vai passar pelas mesmas hipóteses da criança, porque essa é uma elaboração coletiva e ela tem a ver com o processo que a humanidade passou para construir o código linguístico. Então, todo esse processo histórico que foi vivenciado pela humanidade, nós ainda temos esses requisitos e a gente também faz essas elaborações, só que de uma maneira bem mais condensada e bem mais rápida, né? Para aprender a ler e a escrever, tá bom? Então, isso que são os níveis psicogenéticos, tá? E quais são eles? Nós vamos falar aqui de 3 níveis, que é o nível pré-silábico, o nível silábico e o nível alfabético. Então, depois que essa criança passou do nível alfabético e ela já é capaz de ler e escrever, a gente vai considerar essa criança alfabetizada. Então, Andréa, como é que eu vou saber em qual desses níveis está o meu filho? Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro nível, que é o pré-silábico. O que pensa uma criança pré-silábica? Uma criança no nível pré-silábico acredita que pode usar qualquer letra em qualquer lugar, em qualquer ordem. Não existe um padrão para a escrita. Então você pede para ela escrever o nome dela, por exemplo, se ela não souber de memória, ela vai colocar várias letrinhas. E muitas fazem também uma coisa que a gente chama realismo nominal. Ela relaciona a quantidade de letras pelo tamanho do objeto. Olha que incrível. Ela pensa assim, deixa eu ver aqui, boi. Boi tem muita letra porque boi é grande. Formiguinha tem pouquinha letra porque formiguinha é pequenininha. Então, nível pré-silábico a criança não faz nenhuma relação com a fala, ela não compreende que aquele monte de tracinho lá no papel tem relação com aquilo que a gente fala, com os fonemas, com os sons da fala, tá? Então, este é o nível pré-silábico. Como que você vai ver se essa criança está no nível pré-silábico? Você pode pedir para ela escrever algumas palavras. Brincando, gente, tudo tem que ser de forma divertida e não imposta, tá? Então, vamos conversar sobre os animais, pega um tema de interesse da criança e você fala várias palavras para ela escrever e dá total liberdade para ela escrever. Você não vai corrigir, você não vai dizer assim, tá certo, não tá faltando letra. Não tem interferência neste momento. Por que não tem? Porque nosso objetivo aqui é observar a necessidade da criança para poder preparar atividades que vão atender aquela necessidade, tá? Então você vai falar sobre um passeio, por exemplo, que vocês fizeram ao zoológico. Então vamos escrever o nome dos animais. Você vai falando vários animais para ela. 10 animais é suficiente. Se ela for muito pequenininha, faz 5, né? Mas oportunize que tenham palavras pequenas e palavras grandes. E aí você vai olhar essa escrita dessa criança. Se ela escreveu com qualquer letra, colocando qualquer letra em qualquer lugar, ela não respeitou a quantidade de letras, muitas letras, poucas letras, então ela está no nível pré-silábico. E você vai marcar lá na sua tabelinha. Se ela está no nível silábico, o que você vai fazer? Como é que você vai saber que ela está no silábico? Silábico, a criança compreende assim, cada vez que eu abro a boca, eu tenho que colocar uma letrinha. Então ela pensa, por exemplo, abacaxi. Abacaxi tem 4. Isso é uma grande descoberta. Quando eles passam por essa fase, eles acham que eles já aprenderam a ler. Então, você observa, se ele usou uma letrinha para cada sílaba, ele está no nível silábico. E aí você marca lá na sua observação diagnóstica, tá?
Mas ele já foi um pouco além disso, André. Ele já está usando 2 letras para cada sílaba. Então ele já sabe escrever, por exemplo, bicicleta. Ele vai usar fixamente uma consoante e uma vogal, uma consoante e uma vogal. Quando chegar na sílaba complexa, que é o clé, provavelmente ele vai usar um Q e um E. Mas ele já percebeu que uma letrinha só não consegue representar a sílaba. E ele começa a usar 2 letrinhas para todas essas incidências, uma consoante e uma vogal. Tá? Este é o nível alfabético. Então você vai observar isso aí na escrita de palavras. E agora a questão número 10 e a questão número 11 são similares. Essas 2 questões que vão dar o diagnóstico final, se seu filho está alfabetizado ou não. Você vai pedir para ele escrever um bilhetinho para alguém. Então, numa situação informal, apareceu uma oportunidade, vamos escrever um bilhetinho, deixar um bilhetinho aqui para a mamãe. E você pensa com ela este bilhete, o que ele quer dizer, tem que estar bem clara a função da escrita. Uma coisa é a criança escrever porque tem que escrever, outra coisa é ela escrever porque ela tem o objetivo de se comunicar, de transmitir uma mensagem. Então, nesta situação, você vai criar um espaço para que ela sinta a necessidade de se comunicar através das letras. E aí, ela vai escrever esse bilhete. Se você conseguiu ler o bilhete dela, independente de estar uma escrita ortograficamente correta, mas se é uma escrita compreensível, ok? E se ela é capaz de ler uma mensagem simples, um texto curtinho, pequenininho, se ela foi capaz de ler e compreender o que ela leu, a gente já pode considerar essa criança alfabetizada. Mas André, o meu filho ainda escreve muito errado, ele troca letra, ele omite algumas letras. Eu posso considerar o meu filho alfabetizado se ele, preste bastante atenção, se ele consegue transmitir uma mensagem simples e se ele consegue compreender um texto simples, nós podemos considerar essa criança alfabetizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda tem uma longa jornada para a gente refinar essa escrita, tá? Não estou dizendo que essa criança está pronta. Tem muitos aspectos que nós vamos precisar trabalhar, mas se ela é capaz de ler, de expressar e de ler algo e compreender, isso quer dizer que ela já usa as letras com a função social que ela tem, que é se comunicar, tá? E aí vem um processo todo de pós-alfabetização que nós vamos trabalhar várias questões, desde a escrita de textos, toda a estrutura formal do texto, parágrafo inicial maiúscula, pontuação, tudo isso aí vai ser trabalhado no pós-alfabetização. A interpretação de texto, as dificuldades ortográficas, NH, CH, LH, então tudo isso vai ser trabalhado na pós-alfabetização. E na alfabetização a gente precisa apenas ter a certeza de que essa criança já usa a leitura e a escrita na sua função social, se ela já sabe se comunicar através do código linguístico. E depois vai acontecer o refinamento dessa escrita. Pode parecer muito novo para muitos papais e mamães que fomos alfabetizados de uma outra forma, né? Fomos alfabetizados de uma maneira mais mecânica, onde cada sílaba era ensinada de uma vez. Agora não, a gente pode ensinar tudo dando sentido, trazendo essa informação completa para a criança. E essa nova forma de ensinar, ela é muito mais proveitosa.
Porque uma criança que aprende a ler e a escrever de uma maneira a compreender todas as relações da leitura, da escrita, do mundo, das pessoas, das expressões, da mensagem, se essa criança aprende dessa forma, muito provavelmente ela não vai ter dificuldade de interpretação de texto lá na frente. Ela não vai ter dificuldade de ler um probleminha e compreender o que aquele probleminha está pedindo. Por quê? Porque essa alfabetização foi significativa. Quando a gente aprende mecanicamente aquela letra, porque tem que aprender aquela letra, cada letrinha de uma vez, essa compreensão desse sistema fica muito fragmentada. E aí se perde o registro, a criança registra o código, mas ela não compreende bem. E eu tô falando isso, gente, porque existem pesquisas mostrando que mais de 55%, olha bem, mais do que 55% dos alunos na última avaliação de alfabetização a nível nacional, que foi feita em 2016, os dados mostraram que 55% das crianças não têm uma leitura funcional. Sabe ler, sabe escrever, mas não lê com fluência, não entende o que leu, não consegue expressar bem as suas ideias na hora de escrever. Isso tudo tem muita relação com a metodologia. Bom, então depois que você já preencheu a tabelinha aí com todos esses dados, você pode transferir para o gráfico, e aí é opcional. O gráfico vai trazer para você essa visão geral da situação do seu filho. É super simples de preencher e ele dá essa visibilidade de quais são os pontos que a gente vai precisar investir mais tempo, mais dedicação, estimular mais a criança naqueles pontos específicos, ok? Todo este passo a passo está descrito aí no guia que você vai precisar baixar e ver a tabela e o gráfico, tá bom? Bom, como que nós podemos preencher esse gráfico? É um gráfico onde tem 3 linhas. A linha de cima é a linha do sim e cada questão está marcada ali no sim, de 1 a 11. A segunda linha é a linha em processo, também com as marcações das questões. E a última linha é a linha do não. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar as bolinhas da posição, do desempenho do seu filho nessas 3 linhas, depois você vai ligar os pontos. Quando você ligar esses pontos, você vai ter um gráfico. Você vai observar e vai ver claramente os pontos que estão na linha de baixo são os pontos que vão exigir de você um pouquinho mais de estimulação para que a criança adquira aquela competência. Quando a criança já adquiriu aquela competência, então você vai para a linha superior, que é a linha em processo. Então, os pontos que estão ali em processo, você vai passar a estimular também. Como, André? Como eu vou estimular? Com brincadeiras, com atividades, sempre no cotidiano. Não precisa ser especificamente numa tarefa, num livro, aquela coisa pesada. Não, é brincando, é interagindo com a leitura e com a escrita. E aí, quando você tiver todos os pontos então marcados na linha superior, que é a linha do sim, você pode considerar o seu filho alfabetizado. Simples. Basta você ligar os pontos então para você ter essa visibilidade, ok? E eu aproveito então para deixar algumas dicas para você do que fazer para estimular que seu filho aprenda mais rápido. A criança aprende muito mais rápido quando ela tem vivências de atos de leitura e de escrita. Então, essa leitura e essa escrita não pode estar desvinculada do cotidiano da criança, senão ela perde o sentido. Ela só vai ver essas oportunidades quando ela estiver na escola. Em casa, a gente não envolve ela em situações de leitura e de escrita, fica sem significado. Então, ela precisa perceber em que momentos essa leitura e essa escrita são usadas.
E aí você vai ler livros de historinha para ele todos os dias. Você vai mostrar quando sair na rua, outdoor, vai ler rótulos das embalagens, vai mostrar letrinhas. Então, tem que ser um ambiente onde a questão da leitura e da escrita esteja pulsante. Então, tudo é descoberta, tudo é envolvimento. Se você está sentado ali na mesa do café da manhã e você pega a latinha de Nescau, olha o N, e aí faz a associação do N com outras palavrinhas, brinca de descobrir aonde será que tem uma letra que você já conhece, vamos achar, vamos procurar, vamos fazer uma caça ao tesouro. Então, essas atividades onde o foco é a aprendizagem da leitura e da escrita, elas precisam estar diluídas na vivência da criança e não só na hora de fazer a tarefa, porque aí vai ficando pesado, né? Então tem que ser uma coisa natural, a gente usa naturalmente a leitura e a escrita na nossa vida, e porque para as crianças seria diferente, não é mesmo? Então este material é simplesmente para te dar um direcionamento de onde você pode perceber que o seu filho precisa de mais ajuda. Então se você viu lá que ele ainda não escreve o próprio nome, você vai criar situações para que ele no dia a dia possa fazer o registro do nome, aprender o nome dele, aprender o nome das pessoas da família. As crianças se divertem com isso. Então, se você percebeu lá que ele escreve as letras só copiando, não consegue ainda escrever as letrinhas sem ter um modelo, você vai criar brincadeiras e atividades desafiadoras, divertidas, que ele possa fazer isso, tá? Então fica aí, gente, investiguem, descubram o nível psicogenético que o seu filho se encontra e a partir daí sim a gente pode então começar uma alfabetização ou estimular adequadamente essas crianças, tá bom? E se você tiver interesse em conhecer a metodologia completa de alfabetização, você vai poder acompanha aí, assina o canal, porque eu tenho trazido conteúdos para vocês, não só relativos à alfabetização, mas conteúdos relativos ao desenvolvimento da inteligência emocional, do relacionamento pais e filhos, de toda essa complexidade que é, né, a relação, a educação das crianças. Então, o conteúdo você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo site da Pedagogia Quântica. E logo em breve nós vamos ter aí, então, o curso completo da metodologia. Foi uma alegria estar com vocês, espero que seja bastante produtivo esse material, que possa abrir aí infinitas possibilidades de educar.